Olá, meus amigos, que Deus abençoe todos vocês. Então, hoje é o primeiro dia do jejum de Daniel, jejum de informações, jejum da água que o mundo oferece. O mundo oferece todo tipo de água, todo tipo de bebida, mas a água pura, a água que vem e sacia a sede da alma, é o Espírito Santo. O mundo tem uma água que sacia apenas a carne, o corpo, os prazeres da carne. E satisfaz os prazeres da carne por enquanto, nos momentos. Mas a alma fica chupando o dedo. Mas quando o Espírito Santo vem, ele sacia a sede da nossa alma. Não só cura a nossa alma, mas fala feliz, em paz, satisfeita, alegre, com muito ou pouco. A alma está feliz da vida porque ela está bebendo do Espírito da vida eterna. Uma das perguntas que muitas pessoas fazem para nós, e é até pertinente, mas precisa saber a resposta. A pergunta que não quer calar: ô bispo, eu creio que fui batizado com o Espírito Santo, mas eu não falo em línguas. Então fica aquela dúvida. Deixa eu falar para vocês o que é que aconteceu comigo. Quando eu era jovem, quando eu recebi o batismo com o Espírito Santo, eu também não falava em línguas. E eu achava que eu não tinha recebido o Espírito Santo. Mas eu tinha fé, a minha vida se transformou, meu testemunho era leal a Deus, eu falava a verdade, eu vivia na verdade. E isso, ainda assim, ainda mostrando frutos, esses frutos não eram suficientes para me convencer que eu era batizado com o Espírito Santo. Então, porque eu não falava em línguas. E eu buscava, eu orava, eu lia a Bíblia e tal, nada. Até que um dia, um belo dia, numa reunião de domingo pela manhã, o bispo da igreja onde eu frequentava, ele começou a reunião assim: olha, você vai impor as mãos sobre a pessoa que está ao seu lado, à sua frente, e você vai orar por ela. Então, eu era o último, lá atrás, estava lá em cima, lá atrás. Não tinha ninguém para botar a mão na minha cabeça. Mas eu, ainda assim, estendi as mãos e coloquei as mãos sobre a pessoa que estava à minha frente. Não me lembro se era homem, se era mulher, se era jovem, se era velho, não interessa. Eu fiz, eu obedeci. E quando eu comecei a orar, quando eu fui falar, ó Deus, em nome de Jesus, eu comecei a falar em línguas. Eu me assustei, eu fiquei tão... Puxa, eu estou orando por ela e estou orando em línguas. Eu levei um certo susto. Eu fui pego de surpresa, porque eu não esperava isso. Eu esperava estar orando por a pessoa, simplesmente, que eu estava realmente querendo abençoar aquela criatura. Então, o que aconteceu? O que acontece? O batismo com o Espírito Santo, minha amiga, tem um propósito. O propósito não é falar em línguas. Não. Não é? Não. De forma nenhuma. O batismo com o Espírito Santo, aqui o texto sagrado já diz. Diz o texto sagrado que: mas recebereis o poder do Espírito Santo, quer dizer, quando o Espírito Santo desce,
nós recebemos o poder dele, a unção dele. Recebereis o poder do Espírito Santo. Para quê? Para que o poder do Espírito Santo? Aí ele diz, que há de vir sobre vós. E ser-me-eis testemunhas. Aí é que está o segredo. O segredo é esse. Quando o Espírito Santo vem, ele vem para fazer da gente testemunhas oculares de Jesus. Não para falar em línguas, nem para profetizar, mas para ser testemunhas de Jesus. Como é que você poderia ser testemunha de Jesus se o Espírito de Jesus não conduzisse a sua mente e o seu coração neste mundo? Como que eu vou falar de Jesus? Como que eu vou dizer que Jesus está vivo se eu não o vi nascer, crescer, morrer e ressuscitar? Eu não o vi ressuscitado. Então como é que eu posso ser testemunho de alguém que morreu há 2000 anos atrás e eu dizer para as pessoas hoje, peraí, Jesus está vivo? Eu não teria condições nenhuma, zero, de falar de alguém que eu não vi, não toquei, não senti. Mas, quando o Espírito Santo vem, ele nos dá o dom de falar a língua que as pessoas, a linguagem que as pessoas entendem. Entendeu? Então, o que nós falamos, às vezes a pessoa entende, porque o Espírito Santo convence. Se ela não entende, porque o Espírito Santo não convenceu. Então, se você é convencida pela palavra que nós pregamos aqui diariamente, é o Espírito Santo que faz isso. Esse é o poder que há sobre mim. E quando você receber o Espírito Santo, você vai falar a língua que as pessoas entendem, porque falar em línguas estranhas, o que as pessoas vão entender? Nada. Absolutamente nada. Então eu falo em línguas, mas as línguas estranhas, eu penso, eu creio que as línguas estranhas que eu falo é para Deus. E só Deus entende. Os demônios não entendem. Os demônios não sabem o que eu estou falando. Mas Deus entende. É a linguagem com Deus. Mas para os homens deste mundo, para as pessoas que estão perdidas neste mundo, então, para você testemunhar de alguém que ressuscitou e está vivo, que morreu e ressuscitou há 2000 anos atrás, você tem que, as suas palavras têm que ter espírito e vida. Então, não se impressione porque você não fala em línguas estranhas. Se você falar o português, ou francês, ou inglês, que a pessoa entende, é isso que Deus quer. Eu falo mal o inglês, falo mal o português, falo mal o espanhol, mas eu falo. E pessoas são salvas. Por quê? Porque o Espírito Santo fala, convence as pessoas que ele escolheu, que ele elegeu para serem salvas. Então, amiga e amigo, a finalidade do batismo com o Espírito Santo não é falar em línguas, não é mandar o demônio embora. Os discípulos mandavam demônios embora, curavam os enfermos e não tinham recebido o Espírito Santo. Eles só obedeceram a palavra de Jesus. Só no dia de Pentecostes, que quando desceu, 50 dias depois de Jesus ter ressuscitado, é que apareceu, é que o Espírito Santo desceu e deu o dom de línguas para aqueles que estavam lá no cenáculo. E eles falaram em outras línguas, línguas dos homens, cada um falava uma língua diferente da outra, que eles não conheceram,
mas falaram pelo Espírito Santo. Por quê? Porque naquela altura havia muitos estrangeiros, havia muitos judeus que haviam vindo de outras terras, estavam lá. E quando o Espírito Santo falou, aquelas pessoas viram que aqueles homens iletrados, na sua maioria, falavam a língua deles. E aí ficou confirmado, estabelecido, configurado, testemunhado, que aqueles homens que haviam recebido o batismo com o Espírito Santo realmente estavam cheios do Espírito Santo e que Deus estava falando com eles, na língua deles, no linguajar deles. Então, amiga e amigo, não fique preocupado se você fala ou não fala em língua estranha. Não fica, por favor. Não deixe o diabo usar essa duvidazinha para estabelecer dentro de você uma parada espiritual. Não. Vá em frente. Se você foi batizado com o Espírito Santo, o seu testemunho, quando você fala da sua vida, o que você era, o que você é para outras pessoas, o Espírito Santo vai usá-la para convencer aquelas pessoas dos seus pecados e convertê-las. É assim que funciona. Então, use a sua fé com inteligência, com sabedoria. Você já me ouviu falar em língua estranha? Eu poderia falar aqui agora para você, mas eu não falo. Por que eu não falo? Por quê? O que você vai ganhar com isso? Você não vai entender, nem eu vou entender, então para que eu vou falar? Mas quando eu estou a sós com o meu Senhor, eu falo com Ele, eu falo em línguas, eu louvo, eu adoro. Então é uma coisa muito pessoal, individual. Se você vê alguém querendo se expor e falar e tal, línguas, para todo mundo ver e ouvir e tal, essa pessoa está se exibindo. E esse não é o Espírito Santo. O Espírito Santo, quando fala, ele convence. Então, quando ele fala através de nós, ele convence aqueles que ele tem escolhido, tem eleito. E isso, amiga e amigo, é um privilégio de não muitos, infelizmente, porque nem todos têm ouvidos para ouvir. Mas esse é o segredo aqui. Recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós e ser-me-eis testemunhas. Jesus é que está falando. Sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra, quer dizer, por toda a terra. É isso que Jesus... É o que Jesus falou também para os discípulos: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Então, ocupe a sua mente em obedecer. Meu Senhor, eu quero o teu Espírito para ser testemunha tua. Porque eu não quero falar por falar. Eu não quero falar como papagaio, repetir palavras. Eu quero falar no Espírito, pelo Espírito. E eu quero, meu Senhor, que outras pessoas conheçam a Ti como o único Deus vivo. O que o Senhor era no passado, o Senhor é no presente e o será no futuro. Que o Senhor curou no passado, o Senhor cura no presente e vai curar no futuro. Que o Senhor libertou no passado, o Senhor liberta hoje e vai fazê-lo no futuro. O Senhor é o mesmo, o Senhor é Deus, o Senhor é o grande eu sou. Então, para isso é que eu quero o Espírito Santo, para que o Senhor me use como testemunha da tua vida, que o Senhor ressuscitou, que o Senhor está vivo e mais, está vivo dentro de mim. Então, você tem um caráter de Deus, você é um caráter da verdade, né? Você ama a verdade, você se libertou da mentira, você deixou de beber a água deste mundo, agora você bebe da água da vida e você dá essa água para outras pessoas. Isso é o batismo com o Espírito Santo. E quando você fala das coisas de Deus no Espírito,
esse é o sinal de que o Espírito Santo está com você. Tá bom? Deus abençoe. Então, vamos nessa fé. Amanhã vamos dar mais uma dica sobre a característica do batismo com o Espírito Santo. Deus abençoe e até logo mais, ou até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Amém.